E aí, pessoal, estamos de volta então? Vamos terminar a nossa peça e agora nós vamos ver o item do mérito, que é o item equiparação salarial. Lembra que o problema diz que ele pleiteou equiparação salarial e não indicou paradismo preliminar. Agora o problema falou também que a cliente, a reclamada, apresentou um acordo de um plano de carreira, um plano de cargos e salários. Tudo isso com base no probleminha. Então o que nós vamos colocar aqui, ó? Olha aqui, vamos lá. Em que pese, ou em que pese, a reclamada já ter alegado em preliminar a inépcia da inicial, quanto ao pedido de equiparação salarial, a remota hipótese de ela não ser deferida por Vossa Excelência, no mérito, contesta esse pedido conforme fundamentos abaixo. Isso é uma praxe que nós temos de reforçar a nossa preliminar quando a gente for falar do mérito. Falar, olha, eu já aleguei a preliminar, mas na hipótese de Vossa Excelência não acolher, no mérito aqui, eu contesto. Aí você vem para o segundo parágrafo. A reclamada possui pessoal organizado em quadro de carreira, conforme demonstra documento anexo. O enunciado trouxe essa informação, que a reclamada te apresentou o documento do plano de cargos e salários, ou do quadro de carreira, que aqui no caso dá na mesma, tá? De acordo, presta atenção, com o parágrafo 2º do artigo 461 da CLT, isso tem que estar na tua prova, se não tiver você perde pontos. Não haverá direito à equiparação salarial quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, um plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público, o que é exatamente o caso em tela. Ó, 3 parágrafos praticamente aqui. Posto isto, contesta-se o pedido de equiparação salarial feito pelo reclamante, pedindo a sua total improcedência. Muito bem, tá certo? Então, acabamos aqui o nosso pedido de equiparação salarial. Vamos para o próximo. O próximo é o Vale Transporte. Está aqui o Vale Transporte, mesma coisa. O reclamante pleiteou o pagamento do Vale Transporte de todo o período contratual, embora sempre tenha se deslocado em veículo próprio. Informação que o problema também trouxe. E vem a explicação. No entanto, para que o reclamante tenha direito ao Vale Transporte, ele tem que se deslocar da residência a trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e ou interestadual, com características semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais, e não por meio de veículo próprio. É o que se depreende do artigo 1º da Lei 7.418 de 85, que tinha que estar na tua prova, senão você perderia ponto. Ah, professor, esse parágrafo ficou muito grande. Por quê? Porque eu fiz uma cópia do que está previsto no artigo 1º. Você poderia ter dito isso de maneira mais simples. No entanto, para que o reclamante tenha direito a vale transporte, ele tem que se locomover pelo transporte coletivo, público ou privado, que não era o caso em tela, pois ele se locomovia com um veículo próprio. Desta forma, não faz jus ao pagamento do adicional do Vale Transporte, me desculpem, do Vale Transporte, em virtude do previsto no artigo 1º da Lei 7.418 de 85. A prática, a repetição, o treinamento leva à perfeição. E nesse caso, você vai conseguir ter melhores redações, redações mais enxutas e precisas, conforme você for treinando, tá certo? Desta forma, contesta-se o pedido do Vale Transporte por todo o período, pugnando-se pela sua total improcedência. Todos os seus últimos parágrafos podem ser esse autotexto. Pugna-se, contesta-se o pedido tal, pugnando-se pela sua total improcedência. Beleza? E agora? Requerimentos. Impro, pro mais ono. Nesse caso, nós temos que reforçar a preliminar e a prejudicial. Então, vamos lá. Posto isso, requer-se o acolhimento da preliminar para extinguir sem julgamento de mérito o pedido de equiparação salarial na forma dos artigos, ó, repetir aqui, o acolhimento da prescrição quinquenal em relação às verbas anteriores a 11 de 8 de 2017, 11 de 8 de 2017, que são os 5 anos contados da propositura da ação, extinguindo-se o feito com julgamento de mérito na forma do artigo 487, inciso 2 do CPC.
No mérito, seja julgada totalmente improcedente a reclamação vista, com a condenação da reclamada no pagamento das custas processuais. Tá? Com condenação da reclamada, não. Aqui está errado, professor. Aqui vamos corrigir junto. Com condenação, né, totalmente procedente da reclamação, com a condenação da reclamante, do reclamante no pagamento das custas processuais. Confiram aí, anotem aí bonitinho, com a condenação do reclamante no pagamento das custas processuais. Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal do reclamante, aqui está certo, súmula 74, documentos, testemunhas e outros. Ainda, a condenação do reclamante aos honorários sucumbenciais no importe de 15% na forma do artigo 791-A da CLT. Termos em que? Pede o deferimento, local e data, nome e número da OAB do advogado. Esse é o fechamento padrão, tá certo? Então, feito isso aqui, ó, os nossos requerimentos, bonitinho, fechamos aí a nossa pecinha. Só peço que você faça a correção que eu fiz aqui, é a condenação do reclamante nas custas processuais, beleza? Com isso nós terminamos, fizemos o fechamento padrão, termos em que pede deferimento, local e data, nome e OAB do advogado. E aqui as referências bibliográficas que eu usei para montar este material. Eu espero que você tenha gostado. Temos mais uma pecinha, dessa vez a contestação, tá? Não se esqueça de seguir o canal aí, Bizus de Direito do Trabalho no YouTube, divulgar a maior quantidade de pessoas que você conheça e queira saber, queira prestar a segunda fase do OAB em Direito do Trabalho. Ative as notificações, que assim que eu subir novos vídeos, você aí fica sabendo. E lembre-se, para adquirir esse material, que como eu disse, é bem completo, tem 22 páginas, né? Acesse esse link que está aí na descrição e entre em contato comigo. Te vejo na próxima peça. Até mais!